que você já assistiu esse incrível anime clássico de romance. E ele tem tantos mistérios e reviravoltas que eu fiquei maluquinho assistindo. Mas o final dele vale cada minuto assistido. Tudo isso começa da maneira mais maluca possível. Dois garotos conversando até que de repente uma garota loira chega lá. E completamente do nada acaba acertando um deles com um buquê de flores. Calma, daqui a pouco vocês vão descobrir por que isso tudo aconteceu. Porque de repente o anime acaba voltando algumas horas no passado. Com um prota que se chama Bunny correndo porque ele tá muito atrasado. Porque o cara simplesmente conseguiu se atrasar no primeiro dia da faculdade. Assim que ele conseguiu chegar e entrou pra cerimônia de admissão, adivinha só o que aconteceu? Simplesmente tinha acabado, o cara já tava se despedindo. Aí beleza, todo mundo vai embora e ele simplesmente não sabe pra que lado é a faculdade. Então ele acaba seguindo duas garotas com a esperança delas estarem indo pro lugar certo. Só que felizmente pra esse coitado deu muito errado. Porque elas acabam entrando numa loja de conveniência pra comprar 2 sorvetes. Só que por azar dele, elas acabam saindo bem antes dele. E por consequência, ele acaba perdendo as duas de vista. Aí beleza, enquanto ele saboreava o sorvete triste porque perdeu as duas de vista, de repente ele percebe que tem um cara lá do lado dele também. Adivinha só, ele também tava seguindo as duas porque ele também tá perdido. Eba, aí então os dois acabam virando amigos porque estão ambos perdidos. Aí beleza, ele se apresenta e diz que o nome dele é Mitsuo. Aí os dois começam a andar perdidos até que finalmente eles encontram o caminho de novo da faculdade. O Mitsuo conta que veio para Tóquio fugindo da cidade natal dele, porque acabou dando uns probleminhas lá com uma garota. Isso parece bem suspeito. E quando os dois estavam andando, de repente uma garota desce de um carro lá. E adivinha, era a mesma do começo do episódio. Chegando lá e nocauteando o coitado com um buquê de flores. E eu peço muitas desculpas, mas a quinta série reina no nome dela. Porque o nome dela é simplesmente Kagakoko. Essa garota é simplesmente maluquinha por um Mitsuo, que ele tem trauma dela e não quer nem chegar perto dela. Depois disso, já na sala de aula, tá lá o Bunny e ele conversando na mesa. E continua reclamando de quão maluca ela é. Parece que o Bunny tá gostando dela, porque ele simplesmente não vê nada disso que ele fala. Não, pô, pare com isso, ela parece ser uma garota tão gentil, trouxe até um buquê de flores, tirando o fato que ela acertou na sua cara. Ele continua lá chorando desesperado, falando que não conseguiu fugir dela. E adivinha só quem tava atrás deles escutando tudo? Ela mesma, a Kagako. Caraca, eu não aguento esse nome. Você deve estar se perguntando, mas como assim o Mitsuo, ela não fica, né, com o Bunny? Essas imagens que você mostrou no início são tudo falsas? Não, calma lá, é que nem eu falei, tem tantas das reviravoltas nesse anime que vocês vão ficar malucos. E beleza, depois disso ele sai pra fora e vê que tá todo mundo comemorando a entrada na faculdade. E tem vários clubes lá louquinhos para que o Bunny entre pra eles. E de repente, quando ele tropeça no chão, simplesmente aparece a garota mais importante desse anime. Tem peça-chave no desenvolvimento do Bunny, que obviamente eu não vou falar porque é um spoiler absurdo, mas que ela é extremamente importante, ela é. E ela se apresenta pra ele como linda. Olha, será que ela se acha, hein? Eu já vou adiantando pra vocês que esse não é o nome verdadeiro dela. Aí beleza, ela se certifica que ele tá bem e vai embora. E o Bunny sem vergonha até fala, nossa, seu batom é tão lindo. E ela acaba jogando um beijinho pra ele. Rapaz, vocês parem com isso. Assim o anime acaba. E esse não é nem a pontinha do iceberg. Realmente acredito que esse anime vale muito a pena vocês assistirem, porque ele é um dos grandes clássicos de anime de romance. Se você ficou curioso pra ver como esse romance vai se desenrolar, o nome do anime é Golden Time.